Bom, depois de escutar a Carla, vai ser muito difícil falar de Nélida, porque Carla falou desde o coração. Eu também vou falar mais do ponto de vista literário, do ponto de vista também pessoal, mas vai ser difícil superar as palavras de Carla, que agradeço muito porque levava a Nélida no coração e ainda está no coração de Carla. Muito obrigado à Real Academia Galega, a Marilar Alexandre, a Vítor Freisanes, a todos vocês por você estar aqui. E vou tentar fazer uma pequena apresentação da Nélida, bom, desde minha pequena experiência de escritor ou de crítico e de pessoa que conheceu a Nélida, né? Nélida, para mim, é uma das grandes damas da literatura brasileira, uma das representantes dessa quantidade de escritoras que nasceram na primeira metade do século XX e sem as quais seria impossível compreender o que aconteceu na literatura dessa grande nação da língua portuguesa ao longo do século passado e do início deste. A primeira a nascer desse grupo excepcional de escritoras será Raquel de Queiroz, em 1910. Depois viria Lígia Fagundes Telles, em 1918, mais tarde Clarice Lispector, em 1920, e tras elas viria a segunda geração com Hilda Hilst, em 1930, Marli de Oliveira, em 1935, Nélida, no 37, Lia Luft, no ano depois, e Ana Maria Machado, em 1941, e para terminar, para concluir essa turma de mulheres excepcionais, Conceição Evaristo, a grande voz da feminidade negra do Brasil. Todas as pessoas que eu mencionei eram conhecidas, muitas delas amigas pessoais e íntimas da própria Nélida Pinhón. Mas é sem dúvida, nesta ou duas gerações de escritoras magníficas, que com exceção de Marli, que se destacou como uma poeta extraordinária, exploraram todas elas o terreno da narrativa, tanto do conto como do romance. Raquel seguiu o caminho do regionalismo nordestino e Lígia ao da história íntima em contos e romances, assim como fez Clarice Lispector. Hilda, por sua vez, escreverá pequenas histórias e romances com forte conteúdo sexual, às vezes beirando na pornografia. Lia Luft, de origen alemán, foi cronista e autora de contos e romances onde explora o cotidiano con extraordinaria versatilidade e lucidez. Ana Maria Machado, além de autora de libros infantis, creou grandes relatos que exploran a historia brasileira do século XIX e do século XX, con narrativas que combinan a sensualidade, o compromiso político e unha percepción aguzada dos sentimentos humanos. Conceição Evaristo, con libros de contos como Ollos d'Água e romances como Cansao para ninar menino grande, planeja o gravísimo e premente asunto da cultura na negritude no Brasil. Mas, por enquanto, será Nélida quien escreverá non só magníficas historias, mas gerará a grande obra épica que poucos produciran no ámbito do romance latinoamericano do século pasado. Debemos lembrar 100 anos de solidão, Terra Nostra ou Século das Luces, para citar apenas 3 grandes obras escritas em língua espanhola. E já na língua portuguesa do Brasil, Grande Sertão Veredas, Viva o Povo Brasileiro ou A Pedra do Reino. Pois bem, esta lista seria muito limitada se não mencionasse a República dos Sonhos. Esta é a história que não foi contada pelos italianos ou pelos japoneses ou libaneses que emigraram para o Brasil, e se o fizeram foi de forma causal ou casual pelas suas consequências ou marginalmente pelos seus possíveis efeitos. Célia Gattai, escritora e mulher de Jorge Amado, contou alguma coisa sobre a sua infância italiana em Anarquistas, graças a Deus. Luís Rufato, anos depois, também fez o eco dessa migração italiana com obras como Eles são muitos cavalos ou a série Inferno Provisório. Raduan Nassar e Milton Hatum falarão sobre a herança libanesa em romances como Labor Arcaica ou Relato de um Certo Oriente.
Mas a grande obra que vai contar e cantar de forma épica a imigração que deu universalidade ao Brasil é justamente a República dos Sonhos. Certamente a primeira colonização do Brasil foi feita pelos portugueses e pelos negros escravizados, que agora começam a escrever a sua história silenciada durante séculos. Mas estas duas primeiras emigrações da colonização, juntamente com a escravatura, não poderiam dar uma imagem realista do país sem os diferentes êxodos do final do século XIX e início do século XX, quando os japoneses, italianos e muitos espanhóis chegaram para substituir a força de trabalho escravizada. Um pouco mais tarde houve a chegada de numerosos galegos, que criaram grandes colônias e grupos sociais. A esta última migração que Nélida dedicará a mais significativa das suas obras, a República dos Sonhos. E, portanto, esse livro, um romance simbólico que explica o que significou para o Brasil a chegada daquele fluxo de gente que serviu para construir o país e dar-lhe a fisionomia plural que hoje tem. Desculpem este preâmbulo talvez um tanto extenso, mas queria registrar a importância de Nélida na história da literatura brasileira e ibérica. A voz desta escritora carioca, tan galega como brasileira, se caracterizou pela sua grandeza, como digo, épica, mas também pela sua sensibilidade feminina, pela sua sensualidade, pelo seu olfato apurado na hora de descrever os sentimentos humanos e pela grandeza de sua palavra. Nélida é uma escritora que ancora seus textos em palavras expressivas e sonoras e que, como talismãos, deixam um selo misterioso em cada uma de suas frases. Talvez seja interessante mergulhar nos seus livros mais significativos como se fossem cidades submersas, para descobrir a sua mensagem, aquele milagre que a sua obra representa. Nos seus primeiros romances, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, Madeira Feita Cruz e Fundador, investiga a religiosidade e a poética medieval, como fica evidente no último dos citados, que trata de uma missão, a construção de uma cidade. Este empreendimento, tanto religioso como militar, envolve a delimitação de um território, de uma memória com inúmeras alusões históricas e lendárias. Em Fundador está talvez a origem daquele ideal mítico e ao mesmo tempo místico que caracterizará o pano de fundo da obra narrativa da escritora de origem galega. Em 1972 publicou A Caixa da Paixão. Esta obra é uma das palavras da própria Nélida, a erotização do verbo. As personagens desta história movem-se no reino simbólico representado pelos 4 elementos pré-socráticos: fogo, terra, água e ar, onde o corpo é a geografia na qual as paixões e as forças mais misteriosas e sombrias da natureza se desenvolvem. Suas ressonâncias míticas são inúmeras. Sua protagonista, Marta, poderia ser expressada a união cósmica com o universo, enquanto a outra das personagens femininas, Antônia, seria a simbolização do imaginário ocidental, representada por figuras como a grega Hécate, a hebraica Lilith, a egípcia Isis, a rainha da noite da flauta mágica de Mozart. E neste ponto, gostaria também de destacar a relação íntima de Nélida com a música, que adquire uma importância singular na sua produção literária. Obras como A Força do Destino ou A Doce Canção de Caetana não poderiam ser compreendidas sem essa paixão que se remonta à adolescência da própria escritora. A Casa da Paixão, como digo, é a celebração do corpo e da sensualidade. Não se pode esquecer que no momento em que escrevia este romance, Nélida ajudava a Clarice Lispector a compor a obra ficcional que se tornou Água Viva, um texto de apenas 90 páginas de um original objeto gritante de aproximadamente 200. Depois da Casa da Paixão, Nélida empreende um trabalho estranho, mas extremamente interessante, Tebas de meu coração. Este romance, publicado em 1974, teve uma longa preparação.
7 rascunhos, ao longo de 5 anos, entre 1969 e 1973. Tebas de meu coração é um romance sobrecargado de personagem, como acontece com o de García Márquez, todos eles de origem simbólica, afirmou a própria escritora. E assim é, na verdade. Em suas páginas encontramos um comerciante judeu que faz listas invisíveis e que entrega mercadorias que nunca foram solicitadas. Uma virgem que dirige um prostíbulo. Outra mulher que foi educada para ver além da realidade e acaba inventando uma vida para si mesma. Outra que sente tontura ao pisar a terra e acaba morando no telhado de uma casa como uma pomba. Um carpinteiro que construye un barco no para navegar no mar ou en cualquier río, mas para remar en terra. Nenhum desses personagens atravessa o romance. Aparecen como imagen, como voces diversas semellantes a ecos, que reproducen un son ancestral e remoto, unha pulsão primitiva e misteriosa. Vargas Llosa descreverá este romance como unha experiencia radical, como un mundo a descifrar, desvendar, donde o leitor é obrigado a aceitar o que acontece no texto tal como nos é contado, con súa lógica diferente da nosa, a súa racionalidade diferente da nosa, seu tempo e os espacios diferentes dos nosos. En 1977, Nélida Piñón publica A Força do Destino, que ya nomei, donde se homenaxea ao bel canto nun romance inspirado na ópera de Verdi e na peza de Duque de Rivas. Nas palabras da escritora é unha celebración do melodramático. Ao contrario das dúas obras de Verdi e de Rivas, este romance, as personaxes femeninas ten procedencia sobre as masculinas, e de fato Leonora, a protagonista, é unha muller ousada, astuta e seductora, unha auténtica Julieta española, como a propia Nélida observou. Neste ponto, é bom destacar a sorprendente quantidade e variedade de personaxes femeninas criadas pela escritora carioca. A suma é extraordinaria. Recordemos a Mariela do Guía Mapa de Gabriel Arcanjo, a Ana de Madeira Feita Cruz, a Monja de Fundador, a Marta da Casa da Espaição, a Eulalia, Efigenia, Ofelia ou Filomena, entre moitas outras de Tebas de meu coração, a Leonora de A Força do Destino, e máis tarde a Esperanza, Eulalia, Breta e a non menos significativa Odette da República dos Sonhos. Este último romance foi editado en 1984, o mesmo ano que foi publicado Viva o Povo Brasileiro de João Ovaldo Ribeiro e pode ser considerado a suma teológica de Nélida Piñón, como súa propia autora o descreveu o crítico brasileiro Domício Proença. A República dos Sonhos é unha obra composta por diferentes interpretações que son como inúmeras camadas narrativas. Nun primer momento, é contada a historia de unha familia brasileira de migrantes galegos onde é priorizada a relación entre o avó Madruga e súa neta Breta, que ficará encarregada de escribir a historia. Por outro lado, encontramos tamén a relación entre Breta e súa má Esperanza, juntamente con a historia de súa avó Eulalia e de as súas lembranzas cheias de resoancias galegas. Desa forma, a realidade brasileira no meio da ditadura brasileira inscríbese en unha Galicia arcaica referida a seu bisavó Xan, que mergulla súas raíces no pasado atávico dunha terra distante, embora plenamente presente no imaginario dos personaxes e dos leitores. Há, por tanto, pelo menos 3 planos. A da realidade brasileira debaixo da dictadura, a relación entre 3 mulleres de 3 gerações e as súas vicissitudes cotidianas aos quais debemos acrescentar a presencia de Odette, a empregada doméstica que visualiza o profundo trauma da injusticia colectiva dunha sociedade brasileira que vive desde suas origens, e para finalizar, o simbolismo dunha Galicia remota e ancestral.
Além de los 3 planos ya descritos, hay inevitable referencia a Don Quixote no Casal Madruga Venancio, donde primero representa un Sancho ben sucedido en cuanto Venancio é a imagen do fidalgo pobre relegado aos seus soños, donde se sente inmensamente rico. Son, por tanto, diferentes camadas ou estratos simbólicos que se suceden e intercalan ao longo do romance como vasos comunicantes. Moito se podría dizer deste romance que é en sí un caleidoscopio de imagens, unha cámara de ecos, pois en suma se resume ao esforzo e a enorme forza que son necesarias para gerar unha obra artística prima, pois só no final se nos revela que Breta é autora dun libro que deberá escrever e que non é outro sino aquele que temos nas mãos. A República dos Soños é, en síntesis, a historia do ser humano como soñador de fracasos, pois, como declarou a propia autora, vivemos para criar unha certa república que se ajuste á nosa natureza, a nosa concepción das coisas, e envexecemos sin termos conseguido construirlas. Somos herederos de soños fracasados. En 1987 foi publicado A doce canção de Caetana, fábula en que Nélida regresa ao bel canto, de que a autora tanto gostaba, e ao folletín. Depois do enorme esforzo envolvido na escrita de unha obra como A República dos Soños, a escritora precisou descansar en unha historia máis leve, donde esa protagonista, Caetana, unha muller embellecida, enfréntase ao pasado nunha cidade do interior brasileiro. Personaxen como Polidoro, seu antigo amor, ya casado con outra muller, e un conjunto de prostitutas, acróbatas, policiais, amantes infelices e mulleres abandonadas á propia sorte, vagarán por esa geografía narrativa. Todo isto sob a música do fundo da Traviata verdiana. Depois dun libro de pequenos textos e aforismos titulado O Pão de Cada Día, a escritora carioca e galega escreverá outro dos seus grandes romances, Voces do Deserto, publicado en 2004. Esta obra indaga sobre a tarefa do escritor, como tamén o fez na República, e sobre o valor das historias que son contadas. Para este romance, Nélida escolle a autora das Mil e Unha Noites, Ceresade, unha muller que debe ser salva grazas ás súas propias historias, pois o sultán acabará matando-a de madrugada após de satisfacer seus deseios en unha noite de paixões sexuais. No entanto, as historias que Ceresade conta son de tal cualidade que seducen o sultán asesino e impeden tanto o seu propio fin como das outras mulleres que sucederán no loite de amor e de morte. É unha amalgama de narrativas orais e escritas transbordada de sensualidade e seducción femenina. E, por outro lado, as historias que se contan son úteis non só para salvar e comprender a vida, mas tamén para dar fundamento e entidade a toda unha cultura e a todo un pobo. Mais de 15 anos se pasaran desde a publicación de Voces do Deserto ata a edición de seu último romance. Nese tempo, Nélida non deixou de publicar libros de textos diversos, de contos, memorias, aforismas, reflexões, saudades. Aprendí de Homero en 2006, Corazón Andarillo en 2009, Libro de Horas 2012, A camisa do marido en 2014. Só este último contén narrativas de dimensão media entre o conto e o relato, en que a crueza dramática e o escenario rural en que as historias se pasan ya anticipa o último romance, Un día llegaré a Sagres, de 2020. Nesta última obra encontramos máis unha vez unha enorme cuantidade de referencias culturais e humanas, de historias populares e cultas, de oralidade e literatura que son comuns na súa autora e son súa marca de fábrica. Xeos Lusíadas, a Odisea e a Biblia son as referencias intelectuais. A Escola de Sagres, o infante Don Enrique o Navegador e a expansão marítima portuguesa ao século XV son as históricas. Tudo iso envolto no emaranhado do mundo con seu fardo ancestral, selvagen e desvergoñado. Nunha ocasión, Nélida díseme que a vida rural
ten unha concentración extraordinaria de mitos que se perden na vida urbana. Pois ben, un día llegará a Sagres pode ser considerado, por tanto, non como unha despedida de Nélida, mas como unha consumación de toda a súa obra literaria. Nesta presentación quis mostrar de forma rápida a forza creativa dunha autora que para mí sempre se revelou como unha persoa próxima, preocupada con os outros, moito atenta. Tive a oportunidade de coñecerla durante a miña primeira estadía no Brasil, en Fortaleza, en 1982, cando ela me dedicou o seu libro A Casa de Paisán. Na época era pouco coñecida na España, mas já se destacaba entre os escritores de geração por súa voz innegablemente persoal e original. Despois había en diversas ocasións, no Río con Carmen Balcells e Marlí de Oliveira, en Toledo, onde viaxamos unha vez para contemplar a obra del Greco, na Casa das Conchas de Salamanca, do conversamos sobre literatura brasileira e amigos escritores comuns en Valladolid ou en Bilbao. Há moitas memorias e anécdotas para recordar, desde unha intimidade académica ou pessoal até consellos sabios que algún día, cando as miñas forzas parecían fallar ou me encontraba nunha encrucijada difícil. Porém, na última fase de súa vida, cando moraba no Río de Janeiro, que nos víamos con máis frecuencia. Foi entón que planejamos transferir súa biblioteca pessoal para o Instituto Cervantes. Esa doação, talvez o ato máis significativo do meu traballo na cidade de Río, foi complexa desde o inicio. Nélida já poseía unha biblioteca con seu nome en Salvador Bahía, cando doou un total de 3.700 libros á institución española. Porém, para obter todo o seu acervo bibliográfico, cerca de 8.000 volumes, tivemos que mudar o nome da biblioteca, ya que ao do Río levaba o nome del poeta José García Nieto, gañador do Premio Cervantes en 1996. A Biblioteca de Salvador debería entón levar o nome do poeta asturiano e a Biblioteca do Río o de Nélida. Esta troca foi posible grazas á generosidade de Paloma García Nieto, filla do poeta asturiano, que aceitou que ambos os nomes fosen trocados nas respectivas bibliotecas. Feita esa mudanza, que demorou un tempo, a escritora brasileira cedeu o restante da súa biblioteca pessoal. Entre os volumes doados están exemplares raros, edições especiais e limitadas, obras esgotadas, libros en diversas linguas, portugués, francés, español, galego, inglés, con dedicatorias e marcas de origen. Por se tratar dunha colección con características moito específicas, foi necesaria a formación dun equipo de catalogadores. A Biblioteca do Río de Janeiro já contaba con diversos acervos que trataban das relacións entre a España e a América Latina e o Brasil. Libros sobre a grande nación americana publicados por autores hispánicos e traduções de obras españolas e latinoamericanas para o portugués. O Río de Janeiro é unha das 4 cidades brasileiras especialmente marcadas pela emigración española. Dentro desa colección destacábanse a Valeriana, dedicada a Juan Valera, diplomata e escritor español que viviu no Río de Janeiro no final do século XIX, a Sefarat, dedicada á cultura sefardita, a Carlota Joaquina, raíña consorte João VI e primeira raíña do Brasil. Porém, a chegada do legado en Nélida Piñón deu un novo perfil á biblioteca, que hoxe abriga o acervo pessoal de unha das máis importantes escritoras brasileiras contemporáneas. Neste conjunto podense encontrar algunos exemplares con dedicatorias moito especiais de gañadores de premios Nobel como Toni Morrison, Vargas Llosa ou García Márquez, alén de autores importantes da literatura brasileira do século XX como Rubén Fonseca, Lúcio Cardoso ou a propia Clarice Lispector, entre outros. Alén do acervo bibliográfico, Nélida doou objetos de decoración e un retrato seu pintado pela artista catalán Letícia Feducchi. Porém, a peça que máis se aprecia desta doação foi a primeira versão do romance A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa. Como se sabe, este romance tamén de impulso épico e talvez a máis importante obra narrativa escrita en español sobre tema estritamente brasileiro. E na capa do libro ten esta dedicatoria.
Euclides da Cunha no outro mundo e neste mundo a Nélida Piñón. Esta inscrição é duplamente significativa, pois o enredo do livro foi inspirado no de Euclides, os Sertões, o autor natural de Cantagalo, no estado do Río de Janeiro, que é justamente a mesma cidade onde nasceu Américo Castro. Por outro lado, Vargas Llosa é un escritor extremamente meticuloso na concreção de seus romances e precisaba de ajuda para coñecer algunos detalles específicos da vida dos jagunços e da sociedade e da historia brasileira en geral. Colaboraron neste traballo, além de algúns coterráneos dun personaxe histórico como Antonio Consellero, o escritor baiano Jorge Amado e tamén a carioca Nélida Piñón. Se Euclides inspirou Vargas Llosa do outro mundo, Nélida soubo acrescentar a historia o sabor, as fragancias e o fedor, a pimenta e o caju. Este exemplar, por tanto, pode ser consultado na cidade de Río de Janeiro e está repleto de anotações e comentarios. É, por tanto, unha joia bibliográfica, mas tamén há memorias indeléveis da vida de Nélida que tamén están guardadas nesta biblioteca. Refírome, por exemplo, aos pequenos catálogos de presentações de ballet e sessões de ópera que ocorreran no Teatro Municipal do Río nas décadas de 1950 a 60. Nélida, grande amante da danza e do bel canto, como já referi, gostaba de preservar aqueles programas que eran dedicados pelos seus intérpretes máis coñecidos. E tudo isto constitúe a súa biblioteca personal, un conjunto de memorias e pezas bibliográficas de extraordinario valor persoal e documental. Nélida Piñón permanece viva nos seus libros, aqueles que ela escreveu con louvável cuidado e delicadeza, e aqueles outros que leu e asegurou nas mãos enquanto se entregaba aos devaneos da vida. Con ambos soube dar forma ás súas personagens, aquel conjunto de figuras modeladas con palabras que Nélida cincelou con a maestría aguzada de unha escultora da lingua portuguesa. Muito obrigado.